Oi, pessoal, tudo bem? Bom, esse áudio é para a gente falar um pouquinho sobre o jeitão borderline de ser, né? Eu ando um pouco preocupada com o autodiagnóstico que dezenas de pessoas têm feito, né? Enfim, através de Google, de conhecer amigos, na verdade, sem ter uma orientação correta sobre o real transtorno de personalidade borderline, né? Então, vamos falar um pouquinho do borderlike, né? Tô usando essa expressão que seria assim um jeitão borderline de ser e realmente o quadro TPB, do transtorno de personalidade borderline. Eu acho que para a gente entender, o principal é entender que quando se usa a palavra transtorno, né, um transtorno de personalidade, seja ele qual for, pessoal, isso significa que é, necessariamente existe um sofrimento envolvido, um sofrimento muitas vezes muito grande, certo? Então, é uma personalidade que sofre por ser assim. Ela não consegue se adequar sendo dessa forma, certo? Agora, existem pessoas que têm traços de personalidade borderline, tá? Então, na verdade, o que seriam esses traços? Elas têm características dessa personalidade, mas elas não entram num quadro severo, tá? Mas elas têm características e isso também traz sofrimento, certo? E quando a gente usa essa expressão aqui, o borderlike, né, seria como se fosse o borderline, são pessoas que podem ser muito intensas, né, muito carentes, pessoas que muitas vezes realmente têm relacionamentos complicados, se entregam muito em relacionamentos, mas isso não chega a ser uma condição de um transtorno de personalidade, tá? Por isso que eu acho importante esse cuidado ao fazer um autodiagnóstico, né? Primeira coisa que você tem que pensar: existe no meu jeito de ser, né? No meu jeito de ser, existe sofrimento, eu sofro dia após dia, e não é só um sofrimento, gente, temporário, ok? Então, por exemplo, não é só ser intensa numa determinada situação ou num determinado relacionamento e sofrer muito com isso e se identificar com um quadro de transtorno de personalidade, certo? É preciso que isso faça parte de você. Na verdade, é um sofrimento que vai te seguir durante diversas situações e não um período da sua vida, ok? Então, muitas pessoas que muitas vezes têm questões de dependência afetiva, né? Dependência em relacionamentos, podem acabar se autodiagnosticando como borderline, ok? Ou pessoas que por algum motivo sejam mais impulsivas, né? E muitas vezes essa impulsividade não necessariamente está ligada ao transtorno borderline, pode estar ligado a outras questões da pessoa, certo? A momentos da pessoa, muitas vezes pessoas que guardam muito, né? Não conseguem, na verdade, verbalizar muito, então guardam e chega um determinado momento que elas explodem. Isso acontece muito também. Mas vejam, num determinado momento, né? Então também é importante pensar, é, a minha personalidade é um tipo de personalidade que possui a impulsividade, a compulsão, essa dependência afetiva, esse pavor de abandono e rejeição, essa angústia o tempo todo, esse medo do abandono,
o tempo todo, evitar um abandono, não sentir a minha identidade realmente, não sentir quem eu sou, não saber quem eu sou, muitas vezes copiar outras identidades justamente por não saber quem eu sou. Existe isso em mim o tempo todo? Ou em alguns momentos da minha vida eu sinto que eu posso ser impulsiva ou ter tido alguns relacionamentos onde eu fui mais intensa e realmente eu me senti carente, abandonada, certo, pessoal? É muito importante pensar nisso, porque não é que a pessoa muito intensa não precise de tratamento, ela precisa também, obviamente, tá? Porque ela se machuca. Agora, é perigoso esse autodiagnóstico, porque a pessoa realmente acaba acreditando que ela tem o borderline e aí a gente precisa realmente ter um diagnóstico correto, feito por um profissional, para saber se realmente é um transtorno de personalidade, certo? As pessoas muito intensas se identificam, obviamente, com o borderline, né? Então, elas leem uma matéria sobre borderline, assistem um vídeo e falam: opa, me encontrei aqui. Agora, gente, o transtorno borderline, na verdade, se a pessoa intensa ela está sentindo uma frustração nível 6, vamos colocar aqui, a pessoa que tem o borderline está sentindo isso 10 vezes mais, tá? E é claro que a pessoa intensa não tem esse termômetro, né? Ela não tem como medir. E realmente é só entendendo a doença para poder compreender realmente, né, o quanto a gente sofre e o tempo que a gente sofre e as nossas atitudes para que isso se enquadre num quadro de transtorno de personalidade, certo? Todos nós, pessoal, temos um pouco de borderline dentro de nós, certo? Quem nunca teve um dia de fúria, quem nunca se sentiu desesperadamente abandonado por alguém, quem nunca amou demais na vida, não é? Quem nunca teve uma compulsão, quem nunca sentiu vazio, ok? Agora, isso em determinadas fases da nossa vida é uma questão, somos seres humanos, todos temos esses sentimentos. Alguns sempre mais fracos, outras pessoas, esses sentimentos são mais fortes realmente, ok? Agora, para ter o transtorno, isso precisa ser uma coisa diária, ok? Então é isso, pessoal. Tomem muito cuidado com um jeitão, né, borderline de ser, traços borderlines, ok? E o transtorno de personalidade borderline. Então, sempre um diagnóstico correto, certo? Tomem muito cuidado aí com o autodiagnóstico, ok? Beijo grande para vocês.